PAN, no início, que chamava-se Partido pelos Animais. Em 2010 passou-se a chamar Partido pelos Animais e pela Natureza. Nessa onda de ter em conta a ecologia, similar à onda que a gente ouve falar várias vezes no contexto Zeitgeist da economia baseada nos recursos, de ter em conta o nosso ambiente, ter em conta tudo o que envolve, porque se a gente não tiver em conta, nós não sobrevivemos. Vamos ouvir o Paulo Borges. Ora bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, o meu obrigado pelo convite que me foi dirigido. Eu venho aqui falar, estou consciente disso, de um partido pelos animais e pela natureza, e a simples palavra partido é uma palavra que gera muitos anticorpos. E com toda a razão, da minha perspectiva. Obrigado. Eu fui amigo do professor Agostinho da Silva, publiquei algumas das suas obras. E lembro-me que o Agostinho da Silva dizia sempre que partido é apenas uma parte, si inteiro, defende o todo, não a parte. E, portanto, é também com anticorpos da minha parte que eu estou hoje neste Partido pelos Animais e pela Natureza. Todavia, se estou aqui é porque sinto que o partido, o PAN, de acordo, aliás, com o sentido da palavra em grego, que quer dizer o todo, o tudo, é um partido que é sensível à situação em que nos encontramos. Que, a meu ver, a nosso ver, é a situação de um limiar, de um ponto de mutação da civilização. Recordo um livro do Fritjof Capra que se chama precisamente A Turning Point, e que, inspirado num hexagrama do I Ching chinês, recorda-nos que quando um processo chega até ao culminar da sua orientação, inverte-se e volve-se no sentido oposto. Portanto, o que nós hoje sentimos, e aqueles que estão hoje neste projeto, o que sentem é que nós estamos num processo, num ponto de mutação da nossa civilização a nível planetário, e que nós estamos numa crise, como é generalizado dizer-se, mas que essa crise tem precisamente os dois sentidos que a palavra chinesa, ou o pictograma chinês para crise, quer dizer. Por um lado, um risco, e por outro lado, uma suprema oportunidade. Uma crise implica sempre, aliás a palavra vem do grego, krinein, quer dizer uma bifurcação de caminhos. A nossa civilização chegou a um ponto onde temos que invariavelmente decidir o que fazer. Ou continuamos no sentido atual e caminhamos fortemente, rapidamente, para bater contra uma parede dos limites do planeta em termos de recursos, para satisfazer a ganância do sistema económico planetário que é capitalista, ou então temos que enverdar por uma outra solução e procurar alternativas radicais, alternativas de fundo. E penso que todos nós estamos sensíveis e conscientes disso. Eu, todavia, como mote para esta intervenção e para lançar aqui o debate, queria ler alguma coisa que acabei de publicar numa rede social, no Facebook, e que, no fundo, é uma republicação de alguma coisa que já tinha feito há cerca de 2 anos. E que são alguns dados que são extraídos de um filme, o filme Home, de Arthur Bertrand, que são recolhidos dos anos 2004 e 2008, mas que hoje, em 2013, estão substancialmente agravados. E esses dados dizem-nos o seguinte. Tu sabes que 20% da população mundial consome 80% dos recursos do planeta? Sabes que em todo o mundo se gastam hoje 12 vezes mais em armamento do que a ajudar os países em vias de desenvolvimento? Sabes que hoje morrem 5.000 pessoas por dia devido à poluição da água potável, enquanto 1.000 milhões de seres humanos não têm acesso à água potável? Sabes que 1.000 milhões de pessoas morrem de fome ou estão subnutridas em todo o mundo? E sabes também que mais de 50% dos cereais
comercializados em todo o mundo são usados para alimentar os animais nos campos de concentração da pecuária intensiva e ou para produzir combustíveis, quando poderiam alimentar cerca de 2 mil milhões de pessoas, ou seja, quase um terço da população do planeta. Sabes que 40% da terra arável do planeta está hoje completamente degradada, devido à contaminação dos lençóis freáticos, devido aos adubos, pesticidas, etc., aos dejetos da indústria da pecuária intensiva que são lançados para os solos e para os rios. Tu sabes que todos os anos 13 milhões de hectares de floresta desaparecem? E sabes que 1 em cada 4 mamíferos, 1 em cada 8 aves e 1 em cada 3 anfíbios estão hoje em vias de extinção e que as espécies estão a morrer a um ritmo 1000 vezes superior ao ritmo natural? Hoje os cientistas, e particularmente uma equipa da Universidade de Évora, liderada por um português, fala da 6ª extinção em massa do Holoceno. A primeira por causas antropogénicas, ou seja, causas geradas pelo homem, pelo comportamento do homem. E também no que diz respeito à queda drástica da biodiversidade, sabemos que todos os dias, cerca de, em média, os cientistas estimam hoje, cerca de 360 espécies animais e vegetais estejam a desaparecer todos os dias ou estejam todos os dias a chegar ao limiar da extinção. Continuando, sabes que 3/4 das zonas de pesca hoje estão esgotadas, reduzidas ou em risco disso? Sabes que a temperatura média dos últimos 15 anos foi mais elevada do que há registro? Sabes que a calota glaciar perdeu 40% da sua espessura nos últimos 40 anos? E sabes que pode haver no mínimo 200 milhões de refugiados devido às alterações climáticas em 2050, quando supostamente seremos 9 mil milhões de seres humanos neste planeta? Bom, são dados que têm 5 anos, hoje são mais graves, não é? E é por tudo isto que um grupo de pessoas em Portugal e em sintonia com muitos movimentos em todo o mundo decidiram criar um partido pelos animais e pela natureza. Quando nós dizemos animais, obviamente referimos a animais humanos e não humanos, contrariamente ao que muitas vezes pensa que só defendemos os animais não humanos. Para nós, esta decisão de criar um partido não é uma decisão semelhante à de outros que criam outros partidos. Na verdade, como nós gostamos de dizer, este partido, e é o nosso lema, é um partido pelo bem de tudo e de todos, é um partido inteiro pelo bem de tudo e de todos. Os partidos, como nós sabemos, e o Agostinho da Silva recorda-nos isso, recordava-me tantas vezes isso, não é? São partes, são parciais, não é? Defendem uma causa em detrimento de outras. Defendem certos interesses, quase sempre interesses humanos, muito restritos a certos interesses económicos ou sociais, ou certas perspectivas ideológicas, hoje aliás completamente em crise e em dissipação acelerada, não é? Em oposição a outras. Mas nesta perspectiva em que nos colocamos, nós, PAN, nós sentimos partido no sentido daqueles que tomam partido, aqueles que se colocam do lado de uma causa que abranja todos os seres na sua integralidade e que obedeça a um princípio ético fundamental, que é de nós pensarmos e de agirmos em função de uma sociedade que seja a melhor possível para todos. Não apenas para os nossos amigos, não apenas para os membros do mesmo grupo social com que nos identificamos, não apenas para os membros da nossa nação, do nosso partido, da nossa religião, da nossa etnia ou sequer da nossa espécie. Um partido que seja realmente pelo bem de tudo e todos. Um partido daqueles que tomam partido pela ausência total de exclusão. E que, nesse sentido, assumimos, continuamos um movimento que, a nosso ver, em termos da história das ideias, vem, no contexto da cultura ocidental, vem do Iluminismo, vem da Revolução Francesa. É um movimento de defesa dos direitos humanos, em que todos devem ser considerados iguais em função dos seus direitos fundamentais, independentemente da sua pertença a um estrato social, a uma nação, uma etnia, uma religião, mas, na nossa perspectiva, isso deve ser ampliado
e deve ser extensivo a todos os seres vivos, humanos ou não humanos, para além da barreira, a nosso ver, fictícia das espécies. Porque, na verdade, o que está em causa é a fraternidade cósmica. É reconhecer que há um denominador comum que nos irmana a todos. Todos os seres vivos, dotados de ciência, como dizem hoje os pensadores anglo-saxónicos, como defendiam os pensadores latinos, dotados de sensibilidade, não é? São todos aqueles que são capazes de sentir a dor e o prazer físicos e psicológicos e que estão fundamentalmente interessados no seu bem-estar físico e psicológico e que estão interessados também em evitar a dor, o mal-estar físico e psicológico. A esse nível não há qualquer separação entre os humanos e os não humanos. Não há qualquer discriminação que seja legítima e que seja justa. Efetivamente, essa discriminação, a nosso ver, é aquela que tem dado aso à situação caótica, catastrófica, em que a humanidade neste planeta atualmente se encontra. A economia, a política, a cultura, a organização social tem sido pensada em termos especistas. Nós temos pensado o mundo em função dos interesses fundamentais da espécie humana. E temos pensado os interesses da espécie humana em função dos interesses fundamentais de certas elites dominantes dentro da espécie humana. Elites sociais, culturais, políticas e económicas. A única solução, a nosso ver, para isto é repensarmos a realidade para além dos interesses de uma determinada espécie, que é uma espécie muito limitada. Enfim, os 7 mil milhões de seres humanos são um escasso número confrontados com um número incontável de seres vivos. E sabemos que a orientação predominante da espécie humana tem sido uma orientação lesiva para os interesses não só de todos os demais seres vivos, mas para os interesses da preservação dos ecossistemas e, por isso mesmo, também para os interesses da própria espécie humana. O antropocentrismo, o especismo humanista, não satisfaz os interesses fundamentais da espécie humana. O resultado é o que está à vista. Nós estamos à beira da sexta extinção massiva da biodiversidade do Holoceno, a primeira, segundo os relatórios científicos, por causas antropogénicas, portanto, geradas precisamente por uma humanidade que está centrada nos seus próprios interesses, em detrimento dos interesses dos ecossistemas, do planeta e das outras espécies vivas. Portanto, é necessária uma reorientação da civilização. E essa reorientação tem que acontecer a todos os níveis. A nível político, a nível social, a nível económico, mas, a nosso ver, e particularmente a meu ver, tudo isso depende de uma reorientação mental. Sem uma mutação profunda da mentalidade, nós podemos continuar aqui a falar de alternativas que sejam cientificamente viáveis, que sejam as mais racionais, as mais científicas, mas nós nunca teremos a vontade pessoal nem coletiva para implementarmos essas alternativas em detrimento das outras que têm vindo a ser promovidas e desenvolvidas até aos dias de hoje. Tem que haver, portanto, um trabalho sobre as nossas mentes. Tem que haver uma transformação profunda que, primeiro que tudo, não pode ser apenas política, social e económica, mas tem que ser uma mudança de mentalidade. Tem que haver um novo paradigma mental, um novo paradigma ético, um novo paradigma cultural e civilizacional. É esse o grande desafio, a nosso ver, da humanidade contemporânea. De outro modo, nós continuaremos sempre a defender soluções que serão as mais racionais, mas que não serão acolhidas pela maior parte dos cidadãos do nosso planeta. As soluções para o mundo não subscrevem inteiramente o dito famoso do Karl Marx, mas em boa parte vou nesse sentido. Já foram pensadas todas as teorias que poderiam revolucionar o mundo e salvar a humanidade. Falta apenas salvá-la, falta apenas transformar o mundo. Ora, há muitas soluções alternativas desde sempre. Sempre existiram modelos alternativos. Não pensemos, eu não subscrevo essa perspectiva, não pensemos que é agora que nós estamos a descobrir a pólvora. Sempre foram pensadas
desde sempre, nas várias culturas, modelos alternativos à cultura dominante. Somente esses modelos alternativos nunca colheram a subscrição da maioria dos seres humanos. E enquanto isso não acontecer, não tínhamos qualquer dúvida. Nós seremos um grupo minoritário, um grupo de profetas a pregar no deserto e a dizer que a desgraça vem aí, mas as pessoas não se vão importar com isso, porque pura e simplesmente as pessoas estão centradas noutras questões. Portanto, a questão que neste momento se coloca é como é que nós conseguimos fazer chegar à maioria dos seres humanos, não é? A mensagem, não é mensagem, é como é que nós conseguimos fazer abrir os olhos da maioria dos seres humanos para aquilo que está a acontecer à nossa frente, para a iminência de um colapso ecológico ou social sem precedentes. Essa é a grande questão. E reconheçamos, temos que ter a humildade de o fazer, que apesar de todo o nosso entusiasmo com estas questões, nós neste momento somos muito minoritários. Nós estamos aqui num gueto, como estavam os primeiros cristãos na época do Império Romano. Não estamos aqui numa catacumba, mas estamos em alguma coisa semelhante. Aqueles que neste momento transportam consigo o facho de uma nova civilização, a luz de uma nova civilização, são muito poucos. E a grande questão é que nós não temos muito tempo. E nós temos que encontrar os meios de fazer despertar a consciência humana a um nível coletivo. Rapidamente. Porque se isso não acontecer nos próximos 10 ou 15 anos, são os relatórios insuspeitos dos cientistas que dizem que nós não vamos, pura e simplesmente, ter uma qualidade de vida digna desse nome sobre o planeta. A espécie humana está seriamente em risco. Há 3 anos, um sociólogo alemão, Harald Welzer, confrontado com a questão da crise dos combustíveis fósseis, mas sobretudo com a escassez progressiva, crescente, de um recurso fundamental como é a água, publicou um livro chamado, e é um título perturbador, não é? A razão, chama-se o livro, chama-se A Razão pela Qual Vamos Matar e Ser Mortos no século XXI. E ele diz fundamentalmente é devido às novas guerras que vão surgir devido à água. Neste momento, nos Estados Unidos, muitos de nós certamente sabem isso, os lençóis freáticos estão, 70% dos lençóis freáticos estão completamente contaminados. Isso tem muito a ver com uma questão que é importante para o PAN, que é a relação com os animais. Nos Estados Unidos, a indústria da pecuária intensiva, que é uma das indústrias maiores nos Estados Unidos e em todo o mundo, não é? E que, neste momento, a maior companhia norte-americana de pecuária intensiva está a comprar algumas empresas de comercialização da carne em Portugal, nomeadamente a empresa Nobre, que desde 2006. Não é? E essa grande indústria, as grandes indústrias da pecuária intensiva nos Estados Unidos, neste momento, mantendo os animais naqueles autênticos campos de concentração em que nós sabemos que eles vivem, piores do que Auschwitz, lançando os dejetos dos animais que não são aproveitáveis para consumo humano, para grandes lagos de dejetos, como vísceras, sangue, enfim, tudo aquilo que não é aproveitado para a comercialização das carnes, não é? Esses dejetos entram nos solos e contaminam completamente os lençóis freáticos. E neste momento, os últimos estudos dizem que 70% dos caudais freáticos nos Estados Unidos estão completamente contaminados. Com todos os antibióticos, hormonas de crescimento, com que os animais estão saturados para a nossa alimentação, para sobreviverem àquele holocausto a que os estamos a obrigar. E tudo isso está a entrar nos solos, nas águas, e, naturalmente, uma grande potência como os Estados Unidos, dentro de pouco tempo, não vai ter água potável que permita satisfazer as necessidades da sua imensa população. Portanto, o que é que vai fazer? É uma potência bélica, como outras, e o que é que vai fazer? Vai iniciar um novo ciclo de expansão imperialista, bélica, precisamente para lutar por regiões do planeta que possa dominar e onde existe ainda água potável. Portanto, a próxima grande guerra que a humanidade vai ser vítima é a luta pela água. E nós todos estamos a contribuir para isso, na medida em que nos alimentamos com carne, na medida em que nos alimentamos com laticínios, com derivados da carne e derivados do leite. Estamos a contribuir para
a destruição da floresta amazónica, que em boa parte está a ser, todos os anos, crescentemente destruída para plantar soja, e que não é para alimentar os vegetarianos, é para alimentar o gado que está nos campos de concentração, para a alimentação dos carnívoros. Não é? Sabemos que 1 quilo de carne implica o consumo de muitos litros de água, muitos quilos de cereais, de leguminosas. Sabemos que é um investimento que, para além do sofrimento animal que provoca e do contributo para a doença da humanidade, para prejuízos à saúde humana, é alguma coisa que está a lesar radicalmente o planeta, mas é isso que está a promover-se a nível planetário. Aqui na Europa estamos a ficar mais sensíveis a isso, o consumo de carne e de laticínios está a baixar, o consumo de leite está a baixar, mas o consumo de queijo está a aumentar, porque a indústria dos laticínios está a perceber que as pessoas começam a despertar para os efeitos nocivos do consumo do leite e está a investir cada vez mais na promoção dos derivados do leite, nomeadamente o queijo. Não é? Mas o consumo da própria carne, que está lentamente, mas muito lentamente a baixar na Europa, está a aumentar em todos os países em vias de desenvolvimento, que na verdade procuram usufruir do que eles pensam, na sua ilusão, ser o estatuto dos países desenvolvidos, que é terem acesso ao consumo da carne, ao banquete da carne. Portanto, o consumo da carne está a aumentar no Brasil, está a aumentar na China, está a aumentar na Índia, um país tradicionalmente até vegetariano. Ora, isto não perspectiva nada de bom em termos planetários. Não é? E, portanto, a questão hoje é o que é que nós podemos fazer para obstar a isso. O que podemos fazer, obviamente, nós imediatamente, é nós sermos a diferença, como dizia o Gandhi, que queremos ver no mundo. E, portanto, se nós queremos um mundo diferente, nós temos que ser diferentes. Não é? E o melhor método de convencer alguém é sermos nós próprios o exemplo. Portanto, abdicar, na nossa perspectiva, o mais possível do consumo de carne, de laticínios, e o mais possível nós defendermos e promovermos alternativas a nível alimentar, a nível ecológico, a nível social, a nível económico. Criamos quanto seja possível, comunidades onde as leis da sobrevivência, onde a nossa sobrevivência não seja garantida por uma economia de mercado, mas passemos para implementar uma economia baseada em recursos, mas que esses recursos sejam efetivamente administrados, geridos, numa perspectiva não antropocêntrica, não especista, em que tenhamos em conta que os interesses humanos são pouca coisa confrontados com os interesses de todos os seres vivos. E que se nós não o fizermos, os humanos são os principais prejudicados por isso. Portanto, é uma economia baseada em recursos, mas é uma economia não antropocêntrica, em que nós avaliamos o impacto do nosso modelo de crescimento económico, não só apenas sobre a qualidade de vida das populações humanas, mas sobre a qualidade de vida sobre os outros seres vivos e sobre os ecossistemas. É isso que é fundamental. Por outro lado, é necessário que, para que isso seja possível, nós retiremos o poder político das mãos daqueles que atualmente o detêm e que, como nós penso que sabemos, estão completamente ao serviço das grandes oligarquias e das grandes corporações económicas mundiais, internacionais e mundiais. Para que isso aconteça, na perspectiva do PAN, na minha perspectiva, é necessário implementar uma outra democracia que seja mais democrática. Não seja esta democracia fictícia que nós temos, mas que seja uma democracia o mais possível participativa, a caminho de uma democracia direta, onde existem efetivamente mecanismos para que os eleitos, ou melhor, os eleitores, possam controlar os eleitos e que possam destituí-los, chamá-los à responsabilidade e efetivamente destituí-los, caso eles, no primeiro dia após a eleição, ou um mês mais tarde, ou um ano mais tarde, contrariem completamente as promessas que fizeram um dia antes da sua eleição e possam ser responsabilizados coletivamente pela frustração, pela negação, pela contradição das suas promessas no período eleitoral. Para que isso seja possível, é também necessário abrir a democracia para além dos partidos. É necessário que listas de cidadãos independentes, não filiados em qualquer tipo de partido político, possam concorrer às eleições
a todas as eleições, não só as autárquicas, mas também as legislativas. Ainda recentemente chegou à Assembleia da República uma petição nesse sentido e todos os partidos que habitualmente nós sabemos que se dividem, no que respeita a muitas questões, uniram-se consensualmente, sem qualquer sombra de dúvida, para rejeitar precisamente essa possibilidade de os cidadãos independentes concorrerem com listas à Assembleia da República. Porque, segundo eles, todos os partidos, desde o CDS até o Bloco de Esquerda, com representação parlamentar, incluindo alguns na oposição, a política deve ser apenas para os partidos. Porque, senão, caímos o risco de cair na anarquia populista e caímos no risco de cair no exercício, a meu ver, da plena democracia. Portanto, é necessário superar este modelo partidocrático de que atualmente nos encontramos reféns. É necessário quebrar esta blindagem dos partidos instalados no poder, sejam os da esfera do governo, sejam os da esfera da oposição, e isso vamos poder fazê-lo na medida em que nós nos despertarmos cada vez mais para a intervenção política, o que não passa necessariamente, portanto, eu estou aqui a falar-vos com toda a sinceridade, vocês sabem que eu represento aqui um partido que, todavia, eu nunca me vi ligado a um partido, estou aqui porque sinto que este partido é um partido diferente e quero fazer dele um partido que seja a voz da diferença, a voz da alternativa, mas eu não defendo que o PAN seja a única alternativa. O que eu defendo é que existe a possibilidade de os cidadãos se organizarem, independentemente dos partidos, romperem com esta ditadura partidocrática e poderem criar alternativas e concorrerem alternativamente à Assembleia da República ou a quaisquer outras eleições fora dos esquemas partidários. Isso, a meu ver, é fundamental. Mas, mais do que tudo, o que me parece fundamental é nós, em vez de ficarmos eternamente, nós próprios, aqueles que defendem alternativas, ficarmos na oposição àquilo que está no poder, o que me parece fundamental é nós criarmos, desde já, alternativas. E criarmos formas de vida emancipada, formas de vida libertas. Neste sentido, eu assumo que o PAN tem uma orientação libertária. Outros dirão anarquista, e isto é um paradoxo, um partido anarquista. Tudo bem. A ideia é criar formas de organização social que sejam alternativas e que, em vez de nós estarmos a confrontar o poder, a confrontar o sistema, nós levemos o sistema a perder o crédito e a desaparecer, porque, entretanto, somos capazes de implementar formas de organização da vida que sejam mais livres, que sejam alternativas, que sejam mais satisfatórias e que sejam efetivamente mais harmoniosas no que respeita à relação com os outros seres vivos e com o planeta. Se nós conseguirmos isso, acredito que a questão do combate contra quem está no poder será secundária e a questão fundamental será nós, desde já, assumirmos-nos como uma alternativa. E, nesse sentido, gostaria que em Portugal surgisse como que um movimento de movimentos que pudesse unificar aquilo que eu tenho defendido desde nos últimos 2 anos, que são as 3 grandes causas. A meu ver, as pessoas que estão fundamentalmente preocupadas com questões humanitárias, a questão dos direitos humanos, a questão da justiça social, a questão de um novo modelo económico. Por outro lado, as pessoas que estão focadas na questão dos animais, as pessoas que defendem os direitos dos animais, que defendem a necessidade de nós olharmos para os outros seres não humanos como nossos irmãos e nossos companheiros neste planeta. As muitas associações que proliferam em todo o mundo e também em Portugal, não podemos pensar no bem dos humanos e dos animais não humanos se não pensarmos na preservação e na harmonia dos ecossistemas dos quais todos nós, humanos e não humanos, fundamentalmente dependemos. É talvez um sonho, é talvez uma utopia, mas é uma utopia concreta. É possível unir estas causas. E, a meu ver, uma alternativa eficaz ao sistema atualmente existente só pode passar por uma unificação destas 3 causas. Neste momento, em Portugal, como em todo o mundo, as pessoas estão demasiado de costas voltadas umas para as outras. Aqueles que se preocupam com questões sociais
ignoram muitas vezes, quase sempre, os direitos dos animais e a urgência de um equilíbrio ecológico. Aqueles que estão focados nos direitos dos animais, muitas vezes e quase sempre, ignoram questões como justiça social e a urgência do novo modelo económico, tal como muitas vezes ignoram questões ambientais. E aqueles que estão focados mais nas questões ambientais, muitas vezes pensam o todo, mas esquecem as questões que têm a ver com seres concretos, sejam humanos ou não humanos. E é isso tudo que é necessário coligar, porque é isso tudo que, na verdade, intrinsecamente está unido. É nesse sentido que nós falamos da importância de lutar pelo bem de tudo e de todos. Não deixar ninguém de fora. Temos que repensar a vida, temos que repensar o nosso modo de estar no mundo, de um modo que, efetivamente, a vida se possa converter numa celebração, não numa luta pela sobrevivência, não numa competição, mas numa cooperação e numa celebração, numa grande festa, em que todos sejam convidados e ninguém fique de fora. As soluções não são imediatamente evidentes, a todos os níveis. Somos chamados a pensar, somos chamados a ensaiar alternativas, mas, a meu ver, há uma orientação muito clara que deve ser a nossa. Nós não podemos pensar o bem de uns em detrimento do bem de outros. Nesse sentido, nós não podemos tomar partido por uns sem tomar partido por todos. E é nesse sentido, uma vez mais, que eu insisto neste lema que nós assumimos, o PAN, que é a importância de termos uma atitude holística e de darmos o nosso melhor por aquilo que é o bem comum. O bem comum, pensando o bem comum de tudo e de todos. Pensando o bem comum do planeta, dos ecossistemas e de todos os seres vivos, sem estabelecermos hierarquias, sem praticarmos qualquer tipo de discriminação. Nesse sentido, é óbvio que, enfim, não vou falar aqui de todas as soluções, e quem estiver interessado pode consultar o nosso programa político no nosso site, mas é fundamental haver um novo modelo económico. Passar de uma economia de mercados, transitar, não é imediatamente que nós vamos conseguir fazer isso, mas uma economia de mercado para uma economia de recursos. E investir naquilo que estou inteiramente de acordo com ele, um pensador francês contemporâneo que esteve há pouco tempo em Portugal, o Sérgio Latouche, que chama o decrescimento. Nós, hoje, o problema não é crescer em termos económicos, é decrescer. Nós temos que viver melhor com menos. Nós temos que reduzir o nosso impacto sobre o planeta e sobre os outros seres e sobre a humanidade. Nós temos que ser mais frugais, temos que simplificar a nossa vida. Isso é decisivo. Sem isso não há futuro. E depois nós temos 10 ou 15 anos para mudar de rumo. Não temos mais do que isso. Os sinais vermelhos estão a ser todos ultrapassados. Os relatórios da FAO, da ONU, os relatórios científicos desde meados dos anos 70, o relatório Meadows, etc., que alguns de nós conhecem, todos nos alertam para isso. Todos os sinais vermelhos estão a ser ultrapassados. Se nós continuarmos no rumo em que estamos, somos como uma locomotiva que vai contra a parede, ou que vai em direção ao abismo. E não há quem seja capaz de travar. Cabe a nós, nestes 10 ou 15 anos, fazer opções fundamentais e radicais. E isso é uma tarefa de todos nós. Portanto, neste momento, quem estiver consciente disto tem uma grande missão. Tem a missão de ser a diferença que quer ver estabelecida no mundo e tem a missão de, como dizia Agostinho da Silva, ser contagiante. Passar a mensagem e contaminar os outros com esta boa contaminação que é de despertar a consciência para uma visão integral da realidade, para uma visão holística da realidade. Tudo o que seja menos do que isso, hoje não faz qualquer sentido. Temos que ver as coisas sistemicamente ou holisticamente, como alguns preferem, integralmente ou globalmente, como outros dirão. E é apenas isto, enfim, fica lançado o mote para o debate. Obrigado. No tempo de existência do partido, tem havido resultados em fazer esta aliança dos movimentos, dos vários movimentos? Não ouvi o princípio. No tempo de existência do partido, tem havido resultados?
em juntar vários movimentos para trabalhar juntos? Confesso que, na minha perspectiva, temos tido poucos resultados. Temos contactado, sempre que temos iniciativas, contactamos as várias associações cívicas, ligadas às questões humanitárias, animais e ambientais. A resposta tem sido muito escassa. Temos tido algumas associações que se juntam a nós em algumas iniciativas, mas eu noto, que há uma grande dificuldade em as pessoas se sentarem à mesma mesa, porque as pessoas estão demasiado fixadas em questões muito sectoriais, muito restritas, e têm uma grande dificuldade de ver as coisas no seu conjunto. A estratégia do partido em realizar esta ideia? Bom, tem sido um pouco essa. Nós temos promovido debates, temos promovido conferências, colóquios, manifestações públicas, onde temos convidado sempre, sistematicamente, todos os partidos, todas as forças políticas nacionais, do governo e da oposição. Temos convidado todas as associações de defesa dos direitos humanos, animais e ambientais, e das muitas dezenas, são 2 ou 3 que têm aderido às nossas iniciativas. Portanto, pode ser um defeito nosso, mas também acho que é uma falta de sensibilidade e disponibilidade da parte dessas associações. Sem isso, eu acho que é difícil avançar. Acho que não há suficiente consciência global. Esse é um dos problemas. E não é uma coisa que só existe em Portugal. Enfim, tenho dialogado com pessoas preocupadas com esta questão noutros países e que falam precisamente do mesmo. As pessoas trabalham, as pessoas aderem a causas, mas as causas são muito restritas. E as pessoas concentram-se numa causa e perdem a visão de conjunto, perdem a big picture, como dizem os ingleses. E é isso que falta. Falta uma consciência mais sistémica, mais holística. Paulo, pode ser uma pergunta? Sim. Tenho 3 questões, aliás, várias, mas 3, para não estar a estar o tempo e dar a oportunidade às várias pessoas. Porquê o surgimento do PAN e por que não a junção com os verdes? Primeira questão. Referiu que no seu discurso que não havia qualquer adesão, não há uma junção, uma consciencialização, uma atitude pragmática no sentido da sociedade se caminhar para. Porquê? É uma questão de método, é uma questão de ideais, é uma questão de... Porquê? E a questão, a terceira pergunta é prioridades. Quais são as principais prioridades do PAN? Aí podemos tomar por hipótese que o PAN entra no hemiciclo na Câmara, nos bancos, e tem a possibilidade de fazer propostas concretas. Quais são as propostas que o PAN poderia desde logo no início, à cabeça, propor à votação e à deliberação? Okay. Bom, obrigado pelas questões. Bom, em relação à questão por que não juntarmos aos verdes, parece-me evidente. Não é? Os verdes em Portugal parecem ter sido uma estratégia clara de um determinado partido, o Partido Comunista Português, para bloquear a emergência em Portugal de um partido ecologista independente. E como os verdes assumem, o que eles praticam é uma ecologia apenas social, não praticam uma ecologia mais integral, mais profunda. É um partido que tem sido um satélite dos interesses da agenda de um outro partido, que é o Partido Comunista Português. Portanto, não nos parece que pudesse haver uma comunidade de objetivos com um partido que está a ser, a nosso ver, um apêndice, um instrumento de um outro partido e da sua ideologia e da sua agenda política em Portugal. Por outro lado, os Verdes, enfim, tem sido um partido, a nosso ver, claramente antropocêntrico. Os Verdes, em muitas autarquias no país, defendem, por exemplo, a tauromaquia, coisa que para nós é absolutamente impensável. Não nos parece que seja um partido que tenha esta perspectiva não antropocêntrica e que contemple os interesses comuns a todos os seres. Por esses motivos fundamentais, desde o início essa questão ficou posta de lado. A segunda questão tem a ver com... Qual é o motivo de não haver adesão? Será uma questão de método ou outra questão qualquer? Isso para nós é uma questão em aberto, não é? Como eu acabei de dizer, não é?
A meu ver, parece-me que a sociedade portuguesa não está suficientemente ainda desperta, para uma visão holística das coisas. Porventura, e assumo os nossos limites, nós talvez não tenhamos encontrado ainda a forma mais adequada de fazer passar a nossa mensagem. E pode ser uma questão também de comunicação. Mas, a meu ver, possivelmente serão as duas coisas. Nós temos que adequar as nossas estratégias de comunicação às pessoas que fazem parte da sociedade portuguesa, mas as pessoas que fazem parte da sociedade portuguesa também terão que fazer um esforço para se abrirem para uma visão mais integral das coisas, mais holística, mais global. Portanto, eu penso que aí o problema é dos dois lados. E há que encontrar estratégias mais adequadas ao tipo de público e ao tipo de interesses predominantes em Portugal, neste momento. Nós, neste momento, em Portugal, estamos, como é óbvio, submetidos a uma opressão crescente em termos sociais, em termos económicos, o que faz com que as pessoas também fiquem, de algum modo, com a sua mente um pouco mais limitada. As pessoas vêm para a rua aos milhares e mesmo aos milhões, não é? Para lutarem contra a austeridade. Mas pergunto se as pessoas viriam no mesmo número para a rua para lutarem por uma alternativa ao iminente colapso ecológico em que o planeta se encontra. Não parece óbvio que isso acontecesse. Porque as pessoas estão mais focadas nos seus interesses mais imediatos. É preciso mais informação para que as pessoas compreendam que o tipo de impacto que o comportamento humano tem sobre o planeta e sobre os outros seres vivos é também altamente lesivo para os interesses do próprio ser humano. E estamos muito longe de estarmos conscientes disso. Mesmo as pessoas que defendem mais alternativas, eu penso que as pessoas não estão suficientemente conscientes disso. Portanto, aí temos que nos adequar às pessoas, mas as pessoas também têm que fazer um esforço para se informarem mais. E sem isso é difícil avançar. A terceira questão. A terceira é prioridades e a citação de hipótese. Bom, o PAN tem algumas bandeiras fundamentais. Não é? Uma delas é mais conhecida, tem a ver com os animais. Nós achamos que a mudança das mentalidades neste momento passa muito pela mudança da perspectiva, da atitude que nós temos em relação aos nossos companheiros de existência não humanos. Portanto, o PAN defende, desde o início, que haja uma alteração do estatuto jurídico do animal. Isso seria certamente uma das nossas primeiras iniciativas. Os animais, neste momento, no Código Civil, artigo 205, são considerados coisas móveis. Nós consideramos que isto é um absurdo, mesmo em termos jurídicos. Somos os povos mais atrasados do planeta e mais atrasados da Europa. Muitas constituições europeias e não europeias reconhecem, na própria Constituição, não estamos a falar do Código Civil, a senciência dos animais, a sua capacidade de sentir a dor e o prazer físicos e psicológicos como nós sentimos, e, portanto, existe uma legislação que protege alguns interesses fundamentais dos animais, alguns direitos fundamentais dos animais. Nós, certamente, uma das nossas principais bandeiras, uma vez tendo representantes eleitos, seria propor uma alteração do estatuto jurídico do animal e um código que, efetivamente, protegesse os interesses dos animais não humanos. Mas depois, o que nós defendemos é que o PAN fosse, e precisamente porque defendemos uma democracia participativa e que vá para além da esfera partidocrática e que vá para além dos interesses dos partidos, o que nós gostaríamos de ser, uma vez tendo representantes eleitos, seria nós sermos a voz política dos novos movimentos sociais e de todos os movimentos alternativos, nos mais diversos âmbitos, sociais, económicos, políticos, terapêuticos. Defender, por exemplo, a implementação no sistema de saúde das terapias alternativas, das medicinas não convencionais. Mas também defender uma progressiva mutação, claro que isso depende, obviamente não depende apenas de um partido, depende de uma sensibilidade social e de uma consciência social, mas defender, como eu disse há pouco, uma transição de um modelo económico centrado na economia, que é da economia de mercado, para uma economia baseada em recursos. E defender medidas que efetivamente contribuam para uma maior justiça social, para uma melhor redistribuição da riqueza e para uma
mutação profunda do sistema democrático, em que, por exemplo, como há pouco dizia, não é, fosse possível haver mecanismos de controle dos eleitores sobre os eleitos e que as pessoas não estejam, que a democracia não esteja reduzida a essa caricatura de democracia, a nosso ver, que é nós pensamos que somos livres e que somos democratas, que vivemos numa nação democrática, por sermos chamados, por nos darem a possibilidade de votarmos de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos e depois não temos qualquer possibilidade de controle sobre aqueles que nós elegemos. Portanto, é fundamental criar esses mecanismos de controle e nós defenderíamos sempre, certamente, propostas alternativas a isso, propostas que permitam que os eleitores tenham controle sobre os eleitos. Isso é alguma coisa, a meu ver e a nosso ver, fundamental. E, juntamente com isto, enfim, tudo aquilo que nós defendemos no nosso programa político, enfim, são muitas medidas, mas que passam, por exemplo, também pela educação. Nós defendemos que, nos vários níveis da educação, porque, obviamente, nós não vamos conseguir mudar aqueles que, neste momento, têm... É mais difícil mudar os que têm 30, 40, 50 anos, mas é mais fácil consciencializar as gerações mais jovens. Nós defendemos que, nos vários níveis do sistema de ensino, devem existir disciplinas que despertem a consciência dos jovens para a interdependência, para a interconexão entre o ser humano e as outras espécies, entre o ser humano e o planeta, entre o ser humano e os ecossistemas. Disciplinas que levantem a questão da importância de uma ética global, de uma ética ecológica, de uma ecologia profunda. Portanto, a nosso ver, isso é fundamental. Que os mais jovens possam ter contacto, desde cedo, nos vários níveis do sistema de ensino, com alternativas. Com outras cosmovisões. Nós também defendemos que estamos demasiado reféns de um paradigma etnocêntrico de cultura, que é a cultura eurocêntrica. Os problemas que nós temos hoje na Europa são resultado de um paradigma dominante que é uma matriz cultural que vem da Grécia clássica e que vem de Roma e que depois se juntou à tradição judaico-cristã. Nós hoje, porventura, precisamos de outras soluções que não podem vir da mesma matriz cultural da qual somos todos filhos. Nós temos que aprender com outras culturas, com as culturas dos povos dominados pela história da colonização ocidental. Nós temos que aprender com os povos africanos, com os povos ameríndios, com os povos orientais. Eles têm paradigmas completamente diversos e que são muito mais salutares na nossa perspectiva. Portanto, no sistema de ensino, esses paradigmas devem poder ser ensinados juntamente com os nossos modelos culturais eurocêntricos. Devemos libertar-nos do etnocentrismo. Portanto, isto são várias medidas que, enfim, representantes do PAN teriam a oportunidade de defender, tal como, por exemplo, também a introdução das técnicas de atenção plena ou da meditação no sistema de ensino, nos hospitais, nas prisões, como atualmente já acontece em muitos países da Europa e em muitos países do mundo. Há uma revolução silenciosa que se está a processar que tem a ver com a descoberta de outras possibilidades da mente. Passam hoje muito pela prática da chamada meditação. E que não tem nada a ver com religião. Tem apenas a ver com a descoberta de que é possível nós exercitarmos a mente para ela se abrir. As neurociências, precisamente, os neurocientistas hoje, nos Estados Unidos, aliás, o professor Richard Davidson diz que em vez do Prozac, os americanos deviam praticar 20 minutos de meditação por dia. Um senador no Congresso norte-americano recentemente defendeu que a meditação é a solução para muitos problemas planetários. Nós seríamos também defensores dessas coisas muito estranhas, não é? Nenhum partido político fala disso, não é? Mas nós falaríamos das coisas de que mais ninguém fala. Seríamos especialistas em falar daquilo que mais ninguém fala e em dar a voz aos movimentos alternativos que existem em Portugal. Essa é a minha grande aspiração. Eu peço aos amigos todos que estão à minha frente para fazer uma intervençãozinha que possivelmente vai deslocar a discussão, mas eu pedi para fazê-la porque ela vai ter que incidir aqui no contacto que se fez entre este amigo que está aqui e o Paulo Borges. Eu ia começar por uma espécie de uma gracinha que era esta. Na fase inicial, o Paulo Borges, eu estive a fazer, portanto, telepatia intrusiva no discurso dele. Inicialmente ele falou, não apenas por ele, mas falou por mim. Estás a ver? Mas depois esgotou-se uma energia e agora, depois disto, o que é que aconteceu? Este amigo interveio e o Paulo Borges despistou-se.
quer dizer, arrancou numa outra direção e eu perdi o contacto com ele. E eu ia tentar, de alguma maneira, não repor o contacto, isso não se faz assim, mas de alguma maneira introduzir um elemento por aqui. Porque este amigo que está aqui armou uma armadilha ao Paulo Borges e ele caiu. E é essa a questão de fundo que importa aqui debater. É que ele perguntou ao Paulo Borges, na parte final, se eu fosse eleito e fosse para a Assembleia e tal, enfim, quais seriam os projetos e tal que ele propunha, não sei quanto é que mais. Ora bem, do meu ponto de vista, eu sou uma pessoa distante, mas sequer conheço o Paulo Borges, não conhece a mim, mas de qualquer maneira eu estou a interessar-me muito por aquilo que foi a intervenção dele e já agora aqui, nesta questão de fundo, que é uma questão de fundo, eu quero fazer uma intervenção rápida, que é assim. Portanto, ele caiu e caiu porquê? Porque ele admitiu ir para a Assembleia, lá para o meio dos tubarões, defender o que quer que seja. E isso é anedótico, porque o Paulo Borges nunca ia lá defender coisa nenhuma. Não tinha hipótese de defender coisa nenhuma, nem transformar nada a partir de lá. Portanto, esse é realmente a armadilha em que o Paulo Borges caiu, suscitada aqui por este amigo. De facto, é preciso concorrer às eleições, sem dúvida, por forma realmente de alguma maneira, a publicitar aquilo que são as propostas filosóficas e sociais e ecológicas do PAN, do Partido Paulo Borges, e que poderia eventualmente ser o meu. Isso sim, por aí tudo bem. Mas admitir que de alguma maneira caía na Assembleia, tchau Paulo Borges, lá ia ele. Quer dizer, no fim de ele se apanhar lá agarrado ao leitinho da Assembleia, que o Bloco de Esquerda e os outros que lá estão, tchau, aí é ele. Claro, teríamos que constituir um novo plano, outra vez a começar da base. Portanto, é evidente para aí na questão. Claro, concorrer às eleições, como digo, tudo bem, evidentemente. Estou a falar das questões táticas, porque eu tinha estado a escutá-lo e, desde logo, começaram a suscitar-se aqui algumas questões que têm a ver com a tática, quer dizer, como é que, a partir das propostas que fazemos, daquela que é a nossa filosofia, nós avançamos para alcançar determinados objetivos. E por aí é preciso discutir já das questões táticas, que são imensamente complexas. Agora, de facto, passar pela Assembleia, nem pensar. Bom, então eu vou logo, se eu estiver por aí ainda, eu vou logo tentar reunir alguns amigos para constituirmos outro plano. É só quantos? Bom, Só uma pergunta, depois não. Foi só um comentário. o que eu posso dizer sobre isso, obviamente, eu sou o primeiro a ter uma grande desconfiança sobre todos os nossos representantes eleitos. Portanto, espero bem que, se alguma vez eu for eleito, vocês desconfiem completamente de mim e pensem logo em observar se eu não estou a trair aquilo que eu defendia antes de ser eleito. Isso é fundamental, é salutar. Agora, sinceramente, quer dizer, quem se mete na luta política, quer dizer, se vai apenas querer concorrer a eleições para fazer passar a sua mensagem e se não está interessado em ser eleito, mais vale não concorrer. Mais vale, enfim, criar uma realidade autónoma, alternativa, viver no seu próprio mundo, criar uma comunidade e pronto, basta isso, não é? A meu ver, é preciso, eu sempre vivi a minha vida deste modo, quer dizer, com um pé dentro do sistema e outro pé fora do sistema. É o que eu faço constantemente. Eu sou professor na universidade e dentro da universidade tento passar aquilo que na universidade habitualmente não se diz. Tento fazer passar as coisas que não são moeda corrente na academia. E é isso que eu sempre farei na minha vida, seja onde for. Se for no Parlamento, será no Parlamento. Eu acho que é necessário, neste momento de transição, nós precisamente, é a minha perspectiva, não digo que seja a via para todos, não é? Acho que o mais importante é nós organizarmos para vivermos uma vida plena, que nos satisfaça, que seja harmoniosa para nós, seja boa para nós e para os outros. Podemos fazer isto completamente à margem do sistema, à margem da política, mas quem sentir uma vocação para isso, por que não defender isso, defender uma nova sociedade alternativa à margem do sistema, mas, por outro lado, também ter um pé no sistema e lutar por mudanças que tenham a ver com esta mutação civilizacional. São perspectivas diferentes. Eu acho que as duas coisas têm o seu lugar. Acho que as duas coisas têm o seu lugar. Agora, obviamente, quem jogar este jogo tem que ser extremamente exigente, primeiro de tudo, consigo próprio.
E quem apoiar alguém que faça este jogo tem que ser extremamente vigilante em relação às pessoas que elege. Porque tem que verificar se de facto que a pessoa que seja eleita não trai os objetivos ou o programa pelo qual foi eleita. Isso é fundamental. Por isso é que nós defendemos uma democracia participativa, em que as pessoas possam controlar os seus eleitos, os seus representantes. Isso é fundamental. Que os possam responsabilizar, que os possam até destituir. Eu defendo isso. Não é? É preciso uma mudança radical. Quer dizer, a pessoa que está lá, acabou de ser eleita, começa a tomar decisões que não estão de acordo com o programa que foi submisso, que foi sujeito a escrutínio, e as pessoas, pura e simplesmente, os eleitores, chamam-no à responsabilidade e demitem. Pronto, é isso. Isso é fundamental, para que haja uma verdadeira democracia. Se isso acontecer assim, não vejo qualquer problema em elegermos representantes. Imaginemos que eu era deputado. Porque não posso monopolizar, peço desculpa. Imaginemos que eu era deputado. E que eu depois ia censurar, portanto, o seu comportamento à Assembleia. Isso não resolvia nada, porque eu não posso interferir no regimento da Assembleia. Tinha sido eleito como deputado, tá? E tchau. Enquanto aquilo durasse, durava. Mas se houver democracia direta já não... Se houver democracia participativa ou direta, isso já não acontece assim. Isso é um pressuposto. Pressupondo que havia mecanismos. Teria que haver mecanismos. Exato. Então, eu diria primeiro um breve comentário, não tão alongado, que considero que o PAN, como um aliado do movimento Zeitgeist, do Venus Project, nesta elevação da consciência, de valores, do big picture, pensar holisticamente, pensar mais a longo prazo, não pensar só porque agora estou desempregado, porque agora eu. E também, como pergunta, o que considera do modelo de uma economia baseada em recursos, por exemplo, a sua estrutura e também no que concerne aos animais e como, por exemplo, num estilo de cidade em que permite mais áreas livres para os animais estarem no seu habitat natural e em vez de ter zoos, jardins lógicos, observar os animais no seu habitat natural sem interferir muito e manter o equilíbrio dinâmico. Portanto, é que considera. Isso são as nossas ideias, não é? Portanto, pensamos que é fundamental, como já disse, o decrescimento económico. Nós temos que reduzir o nosso impacto sobre o planeta. Como disse um economista, o Kenneth Boulding, pensar que é possível um crescimento económico infinito num planeta com recursos infinitos só pode ser próprio ou de um louco ou de um economista. Ele era economista, mas não era louco. Portanto, nós hoje somos confrontados com os limites. Há limites para o crescimento. Nós não podemos continuar a crescer deste modo. Nós temos que refrear, temos que viver melhor com menos. Isso é fundamental. Temos que depender menos, viver mais com aquilo que somos capazes de produzir localmente. Temos que depender menos de uma economia global. Temos que reduzir o nosso impacto sobre as outras espécies. Não se justificam jardins zoológicos. Nós podemos observar os animais quando isso for possível no seu habitat natural, ou então podemos recorrer aos vídeos, aos filmes. Não me importa que as crianças deixem de ter contacto com os animais, porque elas, na verdade, ao ter contacto com animais em zoos e em circos, estão a ter contacto com animais que não vivem, não são animais autênticos, não é? São animais castrados, são animais domesticados, são animais civilizados, à custa de muito sofrimento. Portanto, isso não tem qualquer interesse. Mais vale que as crianças tenham contacto com os animais no seu habitat natural, nem que seja através de vídeos. Portanto, nós temos que mudar muita coisa. E isso tudo que disse, eu estou inteiramente de acordo. Portanto, é esse o caminho, não é? Agora, a questão é como despertar outras pessoas para estas evidências. E para nós é evidente. Para a maior parte das pessoas é absurdo ainda. E esta é a questão fundamental. Não é? Como é que nós vamos transpor esta barreira entre o que para nós é mais ou menos consensual e o que para os outros ainda é uma coisa completamente desvairada, não é? Agradeço também
Ideias da vossa parte. Li o Sérgio primeiro. Eu sei que pronto, é o Partido dos Animais, falaste na ciência dos animais e eu concordo com isso tudo. Mas eu não percebi se tem a ver só com os animais sencientes ou com seres sencientes. Como? Uma coisa engloba a outra. Os animais sentem, têm a sua ferramenta, mas os vegetais também têm. E o que eu não percebi bem é se. Quer dizer, acho que eu percebi bem. A questão do partido foca mais nos animais. Os seres sencientes. Animais. Normalmente chamamos de animais, sim. Animais dotados de uma alma, de uma vida. Pois. Eu se calhar aproveito a deixa da questão do meu colega e colocava esse caso reformado talvez também a mesma questão. É como mesmo que se aplica aos animais, também se pode aplicar a outros vivos, por exemplo, os vegetais. Isso é uma questão, não é? Se tem a mesma sensibilidade ou não, eu penso que não. Pode não ser a mesma, mas em algumas situações. Mas também tem. Há mesmo estudos que até mostram que até têm mais do que os animais. Foram efetuados estudos na Índia que demonstram que o espeto de uma agulha, por exemplo, no fruto, pode ter ramificações, enfim, reações da própria planta, do próprio fruto, várias vezes maior, questões energéticas, várias vezes maior do que propriamente aquela que é a sensibilidade do ser. Por outro lado, existem estudos do ser humano. Por outro lado, existem estudos também que demonstram que existem rudimentos do sistema nervoso nas raízes de determinadas plantas que nos permitem metastases e que lhe até permitem alguma interação com o seu meio envolvente, o seu meio ambiente, e até adaptar de forma seletiva, de forma, por assim dizer, de forma discernida, por assim dizer, adaptar as suas reações àquilo que é o seu meio ambiente. Por assim dizer, comunicar com os seres que nos envolvem, com os que nos envolvem. E retomando essa questão, o Graf reformulava isto de uma outra maneira. Se efetivamente o papel do detalhe militar junto ao especismo e talvez avaliar ou entender as coisas de forma holística, porque é que na própria nomenclatura do Partido dos Animais e da Natureza, se separa os animais fora da natureza, como se fosse algo autónomo e não natural. Esta é uma primeira questão, fica. A segunda questão é a seguinte: parece-me algo possível, não quero suscitar reações, não quero sequer atacar, com princípios com os quais eu em grande medida até concordo, mas parece-me algo abusivo dizer-se que o atual sistema é antropogénico ou antropocêntrico. Na medida em que Glauco, por exemplo, dizia que o homo homini lupus, portanto o homem é um lobo para o homem, e nós temos assistido, por exemplo, a estratificações sociais, classes, nas quais os homens tentam se dominar uns aos outros. O que me parece que dentro do próprio sistema antropocêntrico, pseudo-antropocêntrico, existem classes ocêntricos neste sistema. E eu diria que o sistema dito antropocêntrico é antropocêntrico na medida em que não é possível interagir com os animais ou com as plantas de forma com os princípios comerciais que nós temos, da mesma forma que nós podemos entre nós. Caso fosse o caso, peço perdão a aparição de palavras, se extraterrestres, imaginemos, viessem à Terra e pudessem interagir e estabelecer connosco relações comerciais, ou se surgisse uma espécie na Terra com a qual nós pudéssemos estabelecer relações comerciais, criar-se talvez uma dinâmica diferente e
menos antropocêntrica do que aquela que existe hoje. Por fim, é a minha terceira observação, e passo a palavra a quem quiser, ou assim, é a seguinte: a mim parece um pouco estranha esta ideia de lutar contra o sistema partidocrático, se assim se pode dizer, através de um partido, ou tentar procurar a democracia direta através da democracia indireta, ou pensar-se que o nosso partido é melhor do que aqueles que existem hoje. Salvo erro, todos aqueles que estão dentro daqueles mesmos partidos, apesar de tudo, e apesar dos enviciamentos e dos boys e da clientela, etc., apesar de tudo, eles estarão convictos que estão naquele partido, estarão convictos muitas vezes de que aquele partido é o deles porque é seguramente melhor que o parceiro. E nós fazemos isso com os nossos movimentos, com os nossos... no nosso dia-a-dia. Portanto, eu diria, para utilizar as palavras de Einstein, não podemos pensar, palavras um bocadinho abusadas, porque ela não disse exatamente isto, mas parece um pouco estranho tentar mudar um sistema com os meios, os instrumentos do próprio sistema que os criou. Peço desculpa. Parece estranho mudar os problemas com o sistema e os mecanismos do próprio sistema que os criou. A mim parece-me aliás é por essa razão que o movimento Zeitgeist é um movimento cidadão e não propriamente um partido. Parece-me que, e aí o senhor investiu bem e encaminhou-se bem, parece-me que a questão principal e primordial é realmente a educação, alterar as mentalidades, alterar os valores e reconduzir talvez aquilo que tem sido o caminho perfilhado pela humanidade no outro sentido. Com isto, um único pormenor, a mim parece-me também que os problemas de sustentabilidade têm também em muito a ver com os sistemas de centralização, com a produção centralizada, com os animais centralizados e, por que não, também com o sistema político centralizado. Aquilo que me parece a mim, e isto sou eu já a projetar ideais meus, ou talvez valores meus, aquilo que me parece a mim é que o sistema político, mais do que na Assembleia, mais do que no Governo, mais do que no partido, e eu faço aqui, se calhar, uma afirmação, chama-se partido não por acaso, se calhar porque a sociedade encontra-se partida, e mais do que separado, se calhar preciso convergir, e mais do que na Assembleia, no partido, nos partidos e no Governo, é preciso, se calhar, descentralizar as preocupações políticas e investir as pessoas na preocupação local, em algo de sustentarem-se localmente. E com isto, se calhar, ficar a minha indicação e deixo isto. Muito obrigado pelas questões. Bom, em relação à questão da ciência, eu sei que há quem defenda que as plantas também têm sensibilidade. Aliás, eu sou sensível a essa questão. Acho que as plantas interagem connosco. Agora, não é evidente que as plantas tenham, e sabemos que não têm um sistema nervoso central, e certamente há muitas experiências, eu conheço-as, e há uma experiência em que foram colocadas uma tina de água a ferver ligada por elétrodos a plantas e foram deitados camarões vivos na tina de água a ferver. A partir do momento em que os camarões entraram em contato com a água a ferver, o biorritmo da planta deu saltos. Portanto, a planta foi afetada pelo sofrimento dos animais. Agora, se a planta sofreu com isso, é que é a questão. Quer dizer, que haja como que uma sensibilidade reflexa, uma sensibilidade mecânica, uma afectação da planta pelo que acontece com o animal, isso é evidente. Agora, se a planta tem a capacidade de sentir isso como uma dor individual, como uma lesão do seu próprio ser, isso já é problemático. E admito que existam níveis de transição da sensibilidade reflexa da planta para uma ciência característica dos animais. E a ciência hoje está nesse limiar e talvez não seja ainda claro se isso existe ou não. E se provar que isso existe, eu, naturalmente, e o PAN defenderá que nunca deveremos destruir essas plantas. Pelo menos aquelas plantas onde for evidente que haja uma sensibilidade individual, obviamente. Porque aí já não serão meras plantas, serão também animais. Entrarão na categoria dos animais. No sentido daqueles que têm senciência.
Agora, enquanto não se provar que todas as plantas têm esse tipo de sensibilidade autónoma, enquanto não se provar que as plantas têm o que o António Damasio chama o sentimento de si, que ele restringe aos insetos, aos répteis, obviamente aos mamíferos, às aves, etc., obviamente não podemos considerar que a planta sofre como sofre o animal e, portanto, haverá uma distinção a fazer. Mas essa distinção, ela só é válida na medida que nós estejamos a considerar a forma como o próprio homem sente. Essa é justamente uma perspectiva antropocêntrica. Ou seja, deixa-me só fazer este pequeno pormenor. É que isso só é válido mesmo para humanos. Se a planta pudesse emitir observações da sua parte e na medida em que ela se sentirá eventualmente de forma diferente, ela só iria defender aquelas que são as espécies que sentem da mesma forma que ela. E, portanto, se calhar iria discriminar os homens e os animais por sentirem de forma diferente. E já agora, 3 coisas muito pequeninas, muito curtas. Há o Robert Freitas, da Universidade da Califórnia, fala em ciência ordenal. Está provado também, por outro lado, que existem rudimentos de sistemas nervosos. Existem hoje institutos de neurobiologia das plantas numerosos, muito diversificados, que defendem justamente que as plantas têm senciência e, portanto, sentem. E nesse sentido, também devo dizer que, por exemplo, a Comissão de Bioética da Suíça tem uma tendência para justamente reconhecer a senciência das plantas e justamente por essa razão está a ser discutido no Parlamento na Suíça a possibilidade de inscrever na Constituição também a salvaguarda dos direitos das plantas, justamente por causa dessa questão de se admitir a senciência e o sofrimento das plantas. E, portanto, essas dicotomias, essas separações entre senciência dos animais e a senciência das plantas, ou o sofrimento da forma diferente como as plantas possam sentir ou possam sofrer, parecem distinções justamente antropocêntricas, preocupadas com a própria sensibilidade do homem, com a própria forma como o homem sente. Não concordo com isso, porque acho que... Deixa-me só responder a ele, pois... Não, tudo bem. Quer dizer, eu acho que quem está preocupado com estas questões está preocupado em não usar outros seres que sejam capazes de sentir a dor e o prazer. Portanto, nesse sentido, não é uma preocupação antropocêntrica. Se eu me preocupasse apenas com a humanidade, então eu não estaria preocupado com os animais, com as plantas, etc. Portanto, a questão aqui é de estender a ética para além do círculo daquilo que nos é mais próximo, até abranger todas as formas de vida. Se provar que há formas de vida que efetivamente sofrem com a sua destruição, com a amputação, etc., nós devemos abster-nos também de consumir, por exemplo, essas plantas. Isso, devemos estender a nossa consideração ética dessas plantas e devemos abster-nos, por exemplo, de nos alimentarmos com elas. Isso para mim é óbvio. Mas, neste momento, a comunidade científica não reconhece isso como sendo evidente. É uma questão que é uma hipótese de trabalho que está sobre a mesa. Mas não há propriamente uma evidência de que isso seja assim. Se isso for assim, então haverá certas plantas que nós não devemos nunca destruir, porque elas sofrerão com isso. Quanto à questão animais, natureza, eu estou de acordo, quer dizer, no fundo, para mim, bastaria chamar movimento. Eu não faço eu confesso que eu desde o início, sinto um incómodo por o PAN se chamar partido. Todavia, acho que resulta bem, porque PAN, em grego, como nós sabemos, quer dizer o todo. É o Deus da natureza, dos animais, portanto, nesse sentido, tudo bem. Mas eu até, se me perguntarem pessoalmente, preferiria que se chamasse partido. E bastaria ser, sei lá, movimento. Ou movimento global, ou movimento integral. Para mim, isso diria tudo. Diria muito mais do que... É uma questão de nome. É uma questão de nome. E de forma também. Agora, o que é um facto é que, neste momento, uma das grandes lacunas da nossa civilização, em termos éticos, é a consideração pelos animais não humanos. E também pelos animais humanos, obviamente. Não é? Portanto, quando nós dizemos pelos animais e pela natureza, é apenas uma concessão à mentalidade dominante que tem excluído sistematicamente os animais e a natureza. Tem privilegiado o ser humano, o Homo sapiens, em detrimento das outras espécies e em detrimento dos ecossistemas e do planeta e da natureza em geral. Portanto, é nesse sentido, quer dizer,
O PAN surge também como reação a essa desconsideração ética pelos seres não humanos e pelos ecossistemas dos quais todos nós dependemos. Isso traduz-se no nome. Quanto à última questão, eu estou de acordo consigo, quer dizer, eu preferiria, como eu acabei de dizer, não é, que não nos chamássemos partidos. Aconteceu assim, até pode ser que no futuro venha a haver uma alteração do nome, quem sabe. Não é só uma questão de nome, é uma questão de forma. Mas é uma questão de forma. Agora, eu acho que ainda assim, como eu acabei de dizer, eu acho que a estratégia a seguir neste momento de transição entre o final de um paradigma civilizacional, uma civilização que está a morrer e uma outra que está por surgir, ainda não sabemos bem qual vai ser, neste momento pode passar por haver pessoas que trabalham dentro do sistema, mas a pensar numa alternativa ao sistema. E a ideia é fomentar essa alternativa fora do sistema, mas ao mesmo tempo estar dentro do sistema e catalisar esse processo de transição. Portanto, a minha ideia do PAN, sinceramente, é muito de ser um catalisador daquilo que for, neste momento, mais viável em termos de mudança de paradigma. Trazer para a política esse imperativo da mudança de paradigma. Mas, fundamentalmente, para mim, o que importa não é tanto a representação parlamentar, mas é mais o tipo de despertar da consciência que nós sejamos capazes de suscitar na sociedade civil. Isso, para mim, é o fundamental. Nós podemos ter um ou muitos deputados, mas isso será sempre muito menos importante do que as consciências que nós possamos contribuir, juntamente com outros movimentos, para despertar. Isso será sempre o mais importante, sem qualquer dúvida. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante, quer dizer, para nós é apenas mais um recurso. Quer dizer, se neste momento, e foi o que nós sentimos, se alguns de nós estavam a trabalhar em associações ou de proteção dos animais, ou de defesa do ambiente, ou dos direitos humanos, e sentíamos que não conseguíamos chegar a ter uma visibilidade suficiente em termos dos mídias, nós pensámos que talvez constituindo um partido que seja diferente, nós possamos conseguir fazer passar a nossa mensagem nos órgãos de comunicação social e, sobretudo, se tivermos deputados eleitos, vamos ter uma espécie de tempo de antena permanente. E temos, de facto, um espaço que nos permite usar esse espaço para veicular outro tipo de informação que, de outro modo, não chega à população em termos mais numerosos. Não é? E, portanto, é um bocadinho este investimento, é uma questão de estratégia. Mas, uma vez mais digo, eu estou mais interessado no despertar da consciência fora do Parlamento. Obviamente, não é o Parlamento que vai mudar grande coisa neste momento, mas pode ser um palco onde nós possamos ter uma maior visibilidade e fazer passar a mensagem a mais pessoas. É só isso, mais nada. Eu não contesto isso, eu não vou roubar mais tempo que eles querem pedir, mas o problema é que todos os partidos foram formados com a intenção de mudar paradigmas. Isso já não sei. Certamente, porque o Partido Socialista... Do tempo do Otero Quental, talvez. Há mais de século e meio, talvez. Queria mudar o paradigma. Hoje em dia não parece que queira mudar algum paradigma. Se os partidos estivessem todos na mesma ideologia, certamente não teriam existido, teria existido um partido único. Eles divergem numa medida ou no outro, e se não é o caso atualmente, historicamente terá sido o caso. Eles acreditam em ideais que, por assim dizer, poderiam alterar o paradigma. Mas, mais do que isso, é que a questão é que, a partir do momento em que, por exemplo, se o PAN tivesse deputados na Assembleia e passassem a ser pagos, a ser financiados, eu não sei até que ponto é que eles não teriam justamente uma justificação, uma motivação para justamente autopreservarem os seus lugares na Assembleia e deturparem ou fazerem jogos de populismo justamente para autopreservarem aqueles que são os seus interesses mais íntimos, mais pessoais. É por isso que eu defendo uma democracia participativa, para que isso não possa acontecer. Isso é contrário. Como é que a gente compatibiliza uma democracia participativa com a Assembleia? Com interesses pessoais e... A democracia participativa é compatível com uma Assembleia, só que é uma Assembleia onde os eleitores têm poder sobre os eleitos. É completamente diferente. Nós, neste momento, só somos chamados a votar de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos para a Presidência da República. É completamente diferente. Não temos mecanismos para controlar aqueles que fazem promessas e, uma vez instalados no poder, fazem tudo o contrário. Essa seria uma mudança fundamental.
Não sei Tiago. quem está primeiro. É verdade. Realmente. Eu se calhar vou voltar um bocado atrás no que agora já estava a ser falado e corrijam-me se estiver errado na ideia que estou a ter. Mas estamos aqui a ter uma ideia de querer fazer tudo e depois acaba-se por não fazer nada. Aqui em relação à questão das plantas, de sentirem e tudo mais, temos que pensar que eu ainda não como ar, ainda não consigo viver do ar. E. Sim, não. Eu acho. Aqui a questão. Estamos a matar o ar. Sim, mas a questão é que quando estava aqui a falar dos animais, eu vejo a seguir ao homem, vejo os animais como seres muito importantes, porque assim, só a partir da parte que nós conseguimos estabelecer uma ligação com o animal, existe uma recepção de informação do outro lado e uma resposta. Em que estabelecemos ali uma ligação, pode ser emocional, pode ser o que depende de cada pessoa, mas assim, defender a parte das plantas, quer dizer, então assim, não matamos animais, não comemos animais, então vamos comer plantas, mas também não, agora já não matamos plantas porque as plantas se sentem de alguma forma. Eu não coloquei então, as coisas no patamar. Eu não viste colocar as coisas no patamar. então, mas se era para defender os animais e as plantas, isso aí, qual era... Por isso é que eu estou a dizer, assim, corrijam-me se eu estiver a pensar mal e se tivesse percebido mal da situação. Acho que se nós formos extremistas, seja lá no que for, estamos sempre mal. Temos que ser moderados. Não é o que comemos, é como produzimos para comer. Não sei, pronto. Por exemplo, a agricultura de forma industrial agressiva é uma coisa má, isto não pode existir. Agora, se eu posso ter umas plantinhas em casa para comer, posso. Não é? A agricultura, a própria pecuária, como era praticada 200, 300, 400 anos atrás, não era nociva como é hoje. Nós temos que ter discernimento. Pronto, o que está-se a combater não é o que se faz, é muito mais a forma como que se faz. Por exemplo, todos nós temos que nos locomover, mas será que precisamos poluir para isto? Acho que entra aqui um bocado a questão do bom senso também, nós não podemos radicalizar. Toda vez que somos radicais, seja em qualquer sentido, estamos a focar no nosso ponto de vista e ignorar o resto toda a volta. Isto nunca é bom, penso eu. Queres colocar uma questão ainda? Era isso que estava a querer dizer. Não, eu tinha uma questão para ele, mas agora deixa eu ver se já não fugiu. É assim, eu entendi que pronto, vocês têm uma ideia de que se forem, por exemplo, para a Assembleia, vão ter representatividade, minimamente ou não, de maneira a darem visibilidade à vossa causa. Mas existem N outras maneiras de dar visibilidade a uma causa. Por exemplo, se eu quero proteger uma árvore lá na rua da minha casa, eu me amarro a árvore, vem a polícia, vem a comunicação social, vem a gente toda e está lá a visibilidade. Eu não preciso fundar um partido para isso. Vocês devem ter um outro motivo pelo qual, não, peraí, nós precisamos nos articular no sentido de que possamos ter representatividade dentro da Assembleia, não é? Para poder, de certa forma, sei lá, interferir com as legislações ou ter uma coisa... Porque hoje em dia já... Eu sou brasileiro. Lá no Brasil nós temos uma série de movimentos sociais, tudo e mais alguma coisa. E eles não convergem entre si. E isto gera uma perda de credibilidade dos movimentos em si. Então eu entendo que um partido é uma coisa mais sectária, mais a nível social, mais credível, né? A nível político e não sei o quê. Esta que é a ideia, é fazer a diferença no sentido de ser mais credível do que os movimentos sociais. Ou existe algum outro interesse por trás disso? São questões muito práticas, sinceramente. Quer dizer, alguém que esteja representado na Assembleia neste momento pode apresentar propostas de projetos de lei. Por exemplo, imaginem, neste momento há um crime ecológico que está a acontecer em Portugal, que é a destruição do Vale do Tua. O Vale do Tua, que é um património natural completamente raro, está a ser destruído. Ora, nós podíamos apresentar um projeto de lei que, precisamente, defendesse o fim dessa destruição em curso. Os outros partidos, obviamente maioritários, podiam votar contra nós e contra o projeto de lei por nós proposto. Mas, perante a opinião pública, eles tinham que se expor, eles ficavam marcados. Porque nós defendíamos aquilo e eles depois tinham que se justificar perante a opinião pública porque é que defenderam a destruição do Vale do Tua, um património natural extremamente precioso. Mas se vocês fossem todos para lá e se metessem lá com esse não quê, mas isso, nós apoiamos também isso, nós apoiamos isso. Nós estamos é mais legítimo?
Nós estamos em estreita colaboração com movimentos como o Gaia e outros movimentos ecologistas que estão a lutar desde há muito tempo pela preservação do Vale do Tu, e nós apoiamos isso. E se houver iniciativas nesse sentido, nós estaremos presentes. Portanto, a minha ideia é lutarmos em todas as frentes possíveis. Quer dizer, ir para a rua e a pessoa amarrar-se à árvore ou amarrar-se onde quer que seja, chamar a atenção da comunicação social, é ao mesmo tempo haver um deputado ou vários deputados no Parlamento a propor um projeto de lei para pôr fim àquilo. Portanto, as coisas não se excluem. A ideia é que haja uma sinergia entre o trabalho que se faz dentro da Assembleia e o trabalho que se faz fora da Assembleia. É apenas Porque você percebe a ideia de que nenhum partido, uma coisa, os políticos são os que normatizam e regem a maneira como as coisas funcionam, mas isso não faz com que eles sejam necessariamente uma classe formadora de opinião. Muito pelo contrário, eles estão nesse exato momento a se tornar antagonistas da opinião pública, de certa forma. O fato de vocês fundarem um partido, você não ter o receio de que isso faça com que vocês, de certa forma, acabem por colher a fatia dos movimentos sociais, que as eleições do partido, não sei das quantas. Isso acontece, é um risco, é verdade, isso acontece. Agora, eu confio que nós podemos ser capazes de transmitir às pessoas que somos um partido diferente. Como eu disse, é um partido de causas. Não é um partido que defende os privilégios de uma classe social em detrimento de outros. É um partido de causas. É um partido que procura dar voz àqueles que têm menos voz. Sejam os humanos mais oprimidos, os velhos, as mulheres, os idosos, as mulheres, as crianças, etc. Sejam os animais, seja a natureza. Portanto, é um partido de causas. É um partido diferente. É um partido que não obedece a lobbies económico-financeiros. E a nosso ver isso marca toda a diferença. E acho que as pessoas são conscientes e podem ver a diferença que há entre os partidos. E está lá no estatuto do partido que a partir do momento que um ou mais elementos desse partido fujam das diretrizes do que estamos a propor às pessoas, joga a toalha e vamos embora. O partido está lá, os nossos princípios estão no nosso programa político. Está no site, está claro. Está claro. O que nós defendemos está claro. Democracia participativa, no momento em que nós fugirmos desse conceito, não, tiramos o time de campo. Isso será só. A pergunta é muito simples. Crescer quanto, mais ou menos? Quanto? De crescer, obviamente não é de crescer à idade da pedra, não é de crescer à idade média. Qual é o nível que considera mais ou menos aceitável para... Não sei quantificar isso, neste momento. Isto é para os especialistas, para os economistas, não é? E para os ambientalistas. Não é? Eu penso que é necessário de crescer até nós sermos capazes de usufruir dos recursos do planeta sem os dilapidarmos, sem os devastarmos. E garantindo a continuidade da permanência desses recursos para as gerações futuras. Que é uma coisa que atualmente não é pensada. Nós temos deveres éticos para com os que vêm depois de nós. Nós não podemos colher do planeta tudo, explorá-lo e deixar apenas um deserto para os nossos filhos e para os nossos netos. E também não podemos lesar os interesses dos outros habitantes do planeta, que são os animais, não são apenas humanos. Portanto, a questão é essa, é preservar os ecossistemas, no fundo. É preservar a sustentabilidade dos ecossistemas, é tão simples quanto isso. Isso é uma questão que só os técnicos terão que ver, não é? Eu não sei dizer imediatamente quanto é que temos que decrescer, não é? Eu sei, o que eu posso dizer é que um estudo recente feito sobre a pegada ecológica, o impacto ecológico que os vários países têm sobre o planeta, mostra que Portugal, contrariamente ao que podemos pensar, não está cá em baixo, não é, nem sequer no meio, está para cima da tabela dos países. Quer dizer, nós neste momento, em Portugal, se nós continuarmos a produzir e a consumir e a poluir o planeta como fazemos, através do nosso comportamento enquanto cidadãos comuns, não é? Nós precisaríamos, dentro de pouco tempo, de 3, não sei quantos planetas idênticos a este para que a população humana sobrevivesse. Portanto, nós estamos a viver acima das possibilidades do planeta. Mesmo nós portugueses, não é só o Japão ou os Estados Unidos, somos nós portugueses. Portanto, é preciso de crescer, pelo menos, para 1/3 do nosso crescimento a nível nacional, em Portugal. Vou levantar para se fazer aqui um pouco mais de luz. Eu tenho 2 questões para lhe colocar que cingem aquilo que disse, portanto, inicialmente. Eu vi já agora como é que se chama, desculpar,
Paulo Borges. Viu alguma vez citar, portanto, o Agostinho da Silva? Eu, no caso, diria o gênio do Agostinho da Silva, na minha ótica também, e o Nilson. Foi alguém que teve a capacidade de descortinar aquilo que é, na minha ótica, o ser português, a Portugalidade. Daí eu lhe perguntar, se me permite, se não acha antagónico promover hierarquias. A segunda pergunta era a seguinte. Disse também várias vezes que as pessoas não estão consciencializadas. Eu até corroboro, de alguma forma, mas também lhe pergunto se não será isso, de alguma forma, subestimar o ser humano ou até acreditar que o próprio sistema não está em iminência de colapso. Colapso, perdão. Bom, em relação aos sistemas civis e hierarquias, bem, eu não defendo hierarquias, porque não sei, não percebo bem essa questão. A questão das hierarquias é quando fala, portanto, por exemplo, do Parlamento, logicamente, na ótica a defender hierarquias de poder. Não, quer dizer, eu acho que o Parlamento, a meu ver, os parlamentares não estão acima de nós. Os deputados são apenas mandatados pela população para defenderem os interesses da população. É necessário alguém que, de algum modo, seja mandatado para fazer coisa em nosso nome. Se nós não temos a capacidade imediata, se não há uma democracia direta, imediata, se nós não vivemos em comunas, para mim até seria o ideal. Não é? Mas nós temos que delegar, como eu delego, sei lá, no médico, a tarefa de zelar pela nossa saúde. Portanto, ele é a pessoa adequada para isso, porque é médico, tem esses conhecimentos, não é? É nesse sentido apenas que eu vejo os parlamentares, não os vejo acima de mim, de modo nenhum. De modo nenhum. Até para mim, os seres são todos ao mesmo nível. Agora, a outra questão, a segunda questão... A segunda questão era na conceptualização e na iminência do colapso. Eu acho que infelizmente estamos na iminência do colapso. Agora, o colapso só por si não traz nada de bom. O colapso o que traz é um colapso, não é nada. Nós temos é que pensar desde já alternativas ao colapso. E temos que pensar o pós-colapso, se é que o colapso vai existir. Ou, se possível, evitar o colapso. Portanto, o que nós queremos, o que eu quero, e acho que todos nós queremos, é evitar o colapso. Se ele for inevitável, temos que pensar o pós-colapso. Não é o colapso o colapso não interessa a ninguém. O colapso só por si não interessa a ninguém. Quer dizer, isso é a política da terra queimada. Não é? Isso não... Como? O colapso não interessa a ninguém. Eu não estou nada interessado. O colapso é sofrimento para toda a gente. Eu acho que é possível, ainda temos 10 a 15 anos para reverter muita coisa. É possível reverter muita coisa. Se houver uma consciencialização global, por isso é que eu estava a dizer, é importante nós passarmos informação, é importante as pessoas sentirem que têm que se informar sobre o que está a acontecer, sobre o impacto que esta civilização está a ter sobre o planeta, sobre os ecossistemas, sobre os outros seres vivos. Se tomarmos todos consciência disso, nós vamos mudar. E temos algum tempo para o fazer. Se o fizermos, em maior escala, o colapso será menos doloroso. Se for em menor escala, o colapso será mais doloroso. E aí temos de nos preocupar mais com o pós-colapso. Mas temos que fazer tudo para evitar o colapso. É nisso que estamos a investir. Acho que é uma questão de bom senso. Não é? O colapso só por si não é uma alternativa. O colapso só por si é destruição e sofrimento. Eu também uma questão, tenho mais uma proposta. Uma questão proposta. Eu gostava de saber de que forma é que o movimento Zeitgeist, o Projeto Vênus e o PAN poderão, de certa forma, colaborar de uma forma ativa, criar de sinergias, de forma a que tanto uns como outros consigam ganhar um maior proveito e uma maior visibilidade. Porque eu sei que estes eventos são espetaculares, é a primeira vez que tenho um, mas conheço os modelos e sei que têm alguma visibilidade, mas vão aqui mais do que 20, 30. E muitos destes já conhecem PAN, já conhecem movimentos radicais, não estão realmente a passar muito mensagem nova. Estão a tirar dúvidas, estão a aprofundar ou estão a espalhar a palavra. O que eu proponho, faço uma questão, é que se havia a possibilidade de haver deste tipo de eventos a uma escala maior e, por exemplo, dentro do site, se tiverem site, não sei, do PAN,
fazerem propagandas, patrocínios, o que entenderem melhor, a um movimento e de um ao outro, de forma a criar um movimento de massa mais ativo. E isso vai para a questão não só ao Paulo Borges, mas também ao movimento Zaico. Quer dizer, pela minha parte, o que eu posso dizer é que nós estamos abertos a isso. Portanto, isso é uma questão, eu não posso tomar decisões sozinho. Há uma direção, há uma Comissão Política Nacional. As propostas que vierem serão bem-vindas e serão objeto de discussão e podemos marcar uma reunião e falar sobre isso. Na possibilidade de criar sinergias. Portanto, uma das coisas que eu tenho defendido e a atual direção tem defendido é precisamente que o PAN seja uma espécie de plataforma de convergência de vários movimentos alternativos. E, portanto, estamos completamente abertos a essas sinergias. Porque é uma questão de ver, se nos sentarmos à mesa, a falar e discutir e ver qual é a melhor forma de fazer as coisas. Portanto, o que eu posso dizer é que estamos abertos a isso. E acho uma ótima ideia. É isso que nós temos defendido. Como há várias comunidades, há ecoaldeias em Portugal, Tamera, temos uma relação muito profunda com Tamera, também que estão muito interessados em sinergias connosco. Portanto, quer dizer, a minha ideia do PAN é ser o PAN seja uma plataforma de promoção de tudo quanto haja de alternativo, saudável, ético, sustentável em Portugal. Portanto, a minha ideia é precisamente essa, quer dizer, que seja um partido aberto aos movimentos, não seja um partido fechado em si mesmo. Portanto, da minha parte, podem contar com toda a abertura para isso. Mas não posso falar, obviamente, em nome de todo o partido, isso será objeto de debate. Posso falar? Deixa-me só dar um comentário. Eu realmente subscrevo do que o Paulo disse, em que a gente tem que agir em todas as frentes. Antes de mais, tipo, na educação, tipo, aumentar a consciência, pôr as pessoas a mudar os seus valores e depois, ao mesmo tempo, criar a mesma alternativa que faça com que o sistema atual seja obsoleto. E, já que há boa gente a tentar entrar para a Assembleia para espalhar a mensagem lá, que seja. Pronto, por estar escrito na página do Movimento Zeitgeist, nós somos um movimento apolítico, não subscreve nenhum partido político, fica aí um bocado tipo um snag, tipo, então e agora? Tipo, porque isto é extremamente interessante, foi por isso que a gente convidou o Paulo para vir cá falar hoje. Há um sistema, por exemplo, o sistema é o melhor possível. Sim, vamos falar mais nisso. Fica no ar. Meu nome é Rosário, boa noite a todos. E eu sou do PAN. Costumo dizer, quem digo que sou do PAN, que é aquele partido que não quer o poder para si. É o partido que quer dar o poder ao povo. Porque o povo é que faz o PAN. É o único partido que é holístico. Porque é tudo. Porque movimentos e mais movimentos e mais movimentos. É como autarquias e mais autarquias. Deputados, ou melhor, partidos e mais partidos, etc. Que ninguém, pelos vistos, está interessado num planeta verde, por exemplo, ou verde e azul, não é? A Terra, respeitar. Ninguém respeita a Terra. Aparentemente, não sei de lá para a Germânia, ou para o Butão, ou não sei onde, é que alguém respeita a Terra. Porque aqui também não. Não é por fazermos permacultura, tentarmos fazer biológica, não é por isso que respeitamos a Terra. Porque a terra é aquilo que nós pisamos. E, portanto, temos que respeitar aquilo que nós pisamos. Por isso é que reclamamos tanto de carro, portanto, quer dizer, não é? Aqueles do eixo do poder, pelo menos, decidiram tudo, estes anos todos. 50 anos de fascismo, 50 anos 30 anos de direita e esquerda completamente, quer dizer, não sabem o que é que são nem que fazem. O que interessa é estar lá e ganhar bem. Os outros tomam as decisões todas por nós. Fazem monstros nesta cidade, não é? Porque é verdade. Por exemplo, ainda ontem
pensei, a Caixa Geral de Depósitos ali no Campo Pequeno tem ali um monstro, luxo, por luxo, não é? Pois, quando vamos ao bairro à Caixa Geral, é aquele bocadinho assim, todos na fila. E uma data deles a passear e só um a atender, por exemplo. Não é? Agora, chego mais um bocadinho para cá, vão ver prédios, um prédio só para a água. E baixam a água. A água não é deles. Para resta saber quem são eles. Quem é que é essa história que está interessado em dizer que portanto, os povos, as nações, não têm direito nem à sua água, nem à sua pedra com que eles fazem os prédios e destroem as figueiras, ou seja, destroem a terra. Destroem a terra. Não é? Então, nós temos que destruí-los a eles. Não é dividirmos em movimentos. Ausência, porque eles querem todos o poder, que eles é que querem tudo ganhar. Mas, então, eu estou convencida que se eu fosse do pai, quando conseguíssemos destruir todos os ditadores que dizem que a terra é deles, não é? O que é isto? Quer dizer, imagina lá que vinham a Portugal e diziam: saiam todos. Isso é muito. Já viste? Não podes pensar no teu umbigo de Portugal. Não é? Isto, para mim, era começar a tirar os três partidos da governação do pleito. Nada mais. Agora como? Não sei. Mas eu acho que o colapso já foi lá atrás. Porque não conseguimos recuperar as espécies que já desapareceram. Não conseguimos recuperar já a nossa terra. Que herdámos dos avós, já não conseguimos recuperar isso. Então, porquê é que nos dividimos cada vez mais e todos estamos interessados em dividir? Estamos todos interessados em dividir e estamos todos a pegar ao que é nosso. Eu tinha um parente que era deputado que dizia assim: ocidentais, não vos esqueceis que foi à custa do sangue, da riqueza e da cultura dos outros povos que vós vos fizestes. Então porquê que nos querem dividir para fazer aquilo que está tudo mais ou menos desfeito? Precisamos é de, para já, penso eu, sei lá, como tirar aquela gente para fora. Mas temos que nos unir ao PAN. Digam a todos, passem a palavra. Vocês que vão dar bem, vamos buscar PAN. Eu estou a dizer à minha amiga. A minha amiga, eu digo-lhe assim, vai para o outro, primeiro fiz, o que ela fazer comigo? Ela é minha amiga e só concorda porque ela gosta daquilo que concorda que eu lhe dou também, que é de Agostinho da Silva, por exemplo, do Portugal dos Grandes. Não tem nem miséria, nem medo, nem a cólera, nem a raiva. Não temos nada dessas coisas negativas. O nosso punhão de dor ou de qualquer essa coisa, coloca-nos pelo bem de todos os povos, de todos os seres. Se a minha amiga agora animais, estão a perceber? Porquê é que estamos a lutar? Por causa dessas miudezas, dessa questão das plantas. Não, mas a vegetação não. É que a questão é que é assim, quantas árvores e árvores é que abateram para levantar para cima?
Pergunta-te lá. Não faz a mínima ideia. Não é? Eu, por mim, chegava mais depressa por uma árvore do que por um prédio que foi abaixo. Até, mas podia dizer, inclusivamente se tivesse pessoas. É tudo sagrado. Não anda para o outro. Isto é o efêmero, é o sagrado. Porque é dividir. Isso foi o que fizeram a nossa educação. Depois eram aqueles partidos lá na Assembleia. O problema é sempre é como se fosse inverso. Querem todos o centro do seu é o que é bom. São apegados a tudo. Apegado. Como é que nos desapegamos? Damos tudo, damos a vida. O segredo é perguntarmos. O segredo deste problema é perguntarmos o que é que não sabemos. O que é que não sabemos? Perguntarmos a nós próprios, para nós próprios, o que é que não sabemos ainda. Porque aquela chusma toda que está lá dentro. Com a pergunta para nós. Não, mas a chusma que está lá dentro e nos outros sítios todos que tinham ido lá, não se preocupam com ninguém, a não ser com o seu ouvido, ou com o ouvido daquele que. Epá, não sei. Eu também sou fã, mas nem sou para aqui chamada para. Realmente impressiona a distância, porque é tanta ignorância, e estão sempre a esmiuçar o vosso ouvido. Eu, por mim, não tenho umbigo, não existe. A minha necessidade é ser transparente, não existir. E sabem o que é que o velho Agostinho da Silva disse? Estou eu convencida. Eu, Maria do Rosário Lopes, da Conceição ainda por cima, e eu que odeio a Igreja Católica, Deus me livre a amar, aquela porra, já ninguém respeita nada, não é? Então, no respeito a Jesus Cristo, será que ele tinha outro nome? Ele dizia, o Agostinho da Silva, os seus amigos, conhecidos e tudo. Eu sou a rua e a casa dos meninos. Portanto, eu digo ao mundo todo, eu sou a rua e a casa. Agora pisem ou mandem-me abaixo. Posso ver, Paulo? Alguém tem mais perguntas para perguntar ao Paulo? Tenho. Eu tive a estudar umas coisas que é a democracia direta. Mais alto. Desculpa. Estive a estudar umas coisas na internet. Desculpa. Democracia direta, vontade popular, mais de parte quando os povos gerem isto mal. A educação. Há aqui um grande problema neste planeta que é a vontade de livre-arbítrio. O que é que os Zeitgeist e o PAN pensam do livre-arbítrio? É que vejamos uma coisa: os maus representantes representam os maus cidadãos, que são a maioria. A pequena percentagem de população que tem a virtude na cabeça, não sendo a maioria, é uma chatice. Ou é partidos que não têm representação no Parlamento, ou é movimentos do lado tentarem arranjar uma espécie de contra-poder, mas o problema são os tais 80 ou 90% da população que, de seu livre-arbítrio, decide não optar pela educação nem por alternativa nenhuma e, portanto, arranjam os tais representantes. Quer dizer, o problema não é a elite, o problema não são os visionários, o problema são os outros 80, 90%. Hajam reflexões sobre isso. Isso é o problema são os limites da democracia, não é? A democracia é sempre o governo da maioria. Não é? Nós temos que investir
uma consciencialização da maioria. Portanto, isso é inevitável, não é? Qual é a garantia de que isso aconteça? Não é nenhuma. Não é nenhuma. Qual é a alternativa a isso? É o governo dos poucos, é uma aristocracia. Também qual é o critério, qual é a garantia de que os poucos sejam mais despertos, sejam mais conscientes e que sejam capazes de orientar as populações no melhor sentido? Também não é garantia nenhuma. Portanto, a democracia, costuma-se dizer, não é o melhor dos sistemas, mas é o menos mau de todos. Nos permite, se for autêntica, se for uma democracia participativa, permite-nos ter controle sobre os eleitos. Agora, obviamente, estaremos sempre dependentes daquilo que for a vontade da maioria. A vontade da maioria, às vezes, não pode ser no sentido da virtude e da consciência, obviamente. Estou inteiramente de acordo consigo. Isso é um problema. Posso comentar bem no movimento? Como é que o Paulo está a querer ir embora? Eu tenho que apanhar um comboio às 7 da manhã para o Porto, por isso é que eu estou. Bem, de qualquer forma, queria agradecer. Realmente, se a tal maioria não quer fazer política com nada. Pelo menos aqui uma publicidade. Eu quero saber do dinheiro. Quando... Para eles, estão a fizer o prédio. Vem aqui ao microfone, mas eu falo banal. E agora é que nós pagamos aqui, nós é que pagamos aqui. Mas diz o que é que isso o Paulo estava a falar. Dos 80 anos ou dos 30 anos da ditadura deles. Só responder à pergunta ali do amigo. O Paulo estava aqui a falar que democracia, que seria o menos mau, pronto, o melhor processo conhecido. Pronto, agora é o processo, é o método decisório, pronto, principalmente que temos é o capitalismo e a democracia representativa. Como movimento Zeitgeist, não vemos a democracia como uma solução a longo prazo. Nós estamos a pensar um pouco mais no longo prazo do que no prazo mais curto. E vemos a necessidade da educação e da natureza da ciência, e conseguimos compreender o mundo através da ciência e conseguimos, através da optimização de sistemas, chegar a um sistema que funciona melhor, de forma mais ou menos científica. E nós somos mais por isso, mas como caminho intermédio, para isso fomos para democracias diretas, para consciencializar, acho que não há problema por aí. O que interessa é seguir nesse rumo, não é? Mas nós pensamos mais no longo prazo, como o movimento Zeitgeist. Não sei se quiseres Isto é uma democracia, é uma plutocracia. Posso tentar... Agora é plutocracia, sim. Posso tentar dar um salto? Mas antes de dar também uma questão espetacular, eu ponho a mim mesmo todos os dias. Mas há um pequeno problema. O livre-arbítrio vai ser sempre impossível. E eu explico já porquê. É muito simples. As escolhas que nós temos, vamos retirar as políticas e vamos pôr só sobre nós próprios, vamos focalizar só em nós. As nossas escolhas são só o resultado daquilo que nós experimentamos. E é impossível nós termos todas as coisas porque nós tentamos tudo. Em toda a nossa vida nós temos uma vida limitada de 30 anos e não conseguimos experimentar tudo. Isso é impossível, quer o sistema do PAN, quer do Zeitgeist, quer democracia, comunismo, ditaduras, de esquerda ou de direita. Nós nunca vamos conseguir ter um livre-arbítrio total. Agora, o que se pode propor, seja através do sistema do PAN, dos projetos Zeitgeist, do projeto Vênus, é algo que permita a pessoa ter as escolhas e fazer, se uma pessoa quer fazer algo, dar a possibilidade de não complicar, que é o que nós vemos hoje em dia. Não sei se isso vai ser possível alguma vez atingir-se, mas é a melhor forma que eu vejo é uma pessoa ter o máximo de vivências, o máximo de experiências. Isto passa pela educação. Se uma pessoa tiver uma educação, não ter uma mente fechada e tu tens de ser assim, tens de fazer assim, ter uma vida dessa forma e ter uma educação em que são dá um livre escolha, não é livre-arbítrio, é livre possibilidade de escolha. E quer experimentar ser cozinheiro, quer experimentar artes marciais, quer experimentar qualquer coisa, dá-lhe a ferramenta para ter o máximo de possibilidade de conhecimento, para depois fazer escolhas. Porque hoje a maioria, esses 80% a 90%, estão limitados pela televisão, estão limitados pela telenovela. E realmente, seja uma pessoa que não vê, uma pessoa que
só viu isto, claro que nunca vai escolher aprender mais. Porque não sabe, não tem consciência, tem essas escolhas. Mas temos aqui o nosso, mais um. Eu queria realmente intervir, mas a minha intervenção já está aqui dividida em duas partes e de facto não vou poder desenvolver. Já agora, refiro diretamente aqui a questão do livre-arbítrio. É evidente que o livre-arbítrio é muito relativo, porque ele, de facto, o livre-arbítrio em si não existe. A nossa capacidade de decidir sobre nós próprios depende de todo um conjunto de condições pessoais e que tem que ver com aquelas do ecossistema onde a gente se movimenta, portanto estamos condicionados, portanto o livre-arbítrio aí é muito é evidente que o que eu quero é felicitar o Zeitgeist por ser um movimento e não ser um partido, porque acho que só com o movimento é que ele pode realmente filosofar e trabalhar no sentido de perspectivar alternativas, na medida em que ele se transformasse em partido, e isto para chegar ao outro lado da questão, ele acabaria por entrar no sistema. E para mim a questão que eu me ponho é de saber se, efetivamente, é possível introduzir reformas no sistema indo para dentro do sistema. Quer dizer que nós estamos no sistema, dependemos do sistema, mas para isso, efetivamente, nós não temos grandes alternativas. Temos que tentar sobreviver porque estamos associados, está aí ao nosso pequeno ecossistema, do qual dependemos e para isso sobrevivemos. E não podemos artificialmente libertar-nos assim das coisas. Portanto, confiam em mim. Mas podem ter certeza que a partir do momento que eu entro na Assembleia, começo a ter o salário da Assembleia, a sujeitar-me às regras da Assembleia, eu passei por outro lado. Isso independentemente da minha vontade. Isso é a sua escolha a desistir antes de sequer de entrar lá. Quer dizer que já se submeteu ao controle externo, né, das influências do ambiente onde você se está a inserir. A minha pergunta é, imagine que você vai com uma consciência tão certa e tão focada que diz eu não quero este ordenado da Assembleia, eu quero ir para ali mesmo para mandar a bomba. Isso seria uma hipótese a ponderar. Era homem para fazer isso? Depende, portanto, se quisermos, dos suportes e dos apoios que eu tivesse, da perspectiva, no fim de contas, não tivesse lado lá. Isso aí é discutível. Era homem, era ético e moral o suficiente para chegar lá e fazer isso? Mas era capaz ou não era? Diga-me sim, de forma que eu quero ter fé em si. Quero ter confiança neste senhor. Mas essa é a melhor resposta, está a ver? Não sei. Não é nem sim nem não, é não sei. E é isso que o Paulo Borges está a dizer, é que ele quer ir lá. Quer ir lá. E é por isso, não é uma mas eu acho muito bem que seja, mas sabe uma coisa, eu acho muito bem que sejam partidos, movimentos, associações, equipas, projetos comunitários, cursos, educações, professores, alunos, tudo ao mesmo tempo. E eu acho muito bem que hajam partidos que tenham essa vontade de mandar bombas dentro do sistema. Eu acho que o problema é o jogo. Eu percebo. Bom, Facebook. Vocês veem sim, claro. Eles são ladrões. E isso parece que é bom. Mas eu tenho imensa dúvida. Não é nada bom, eu não gosto nada. Não são dessas boas. Não é dizer nada. Você ali quer focar em coisas. Ok, o que é que fazer hoje? Uma proposta tão inteligente que os seres humanos reconhecem e se identificam todos.